O que eu comprei no Japão! Esse barulho de sacola não para, né? Eu tava tentando fazer silêncio. Isso porque eu falei que eu ia me controlar nessa viagem. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei para a minha coleção na minha segunda viagem para o Japão. E se Deus quiser, ainda teremos uma terceira e até lá estarei falando japonês lindamente para falar de novo com a Capcom, porque ó, eu tô no modo lei da atração, gente. É isso, é sobre. Eu tenho essa sacola aqui pra mostrar pra vocês, tá? Tem coisa aqui que eu ainda vou fazer unboxing também. Mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal se você não for um inscrito ainda. Já deixa o seu like no vídeo, porque, gente, o algoritmo, ele é alimentado por like, por engajamento. Então, like, comentário, compartilhamento, tudo isso conta muito pra que o vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro a partir de R$ 2,99 por mês. Gente, é um valor bem baixinho e com esse valor você já garante que a gente continue existindo, tanto aqui no YouTube quanto também o nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com, onde você vai encontrar muito conteúdo de Resident Evil, muito. Se aqui tem conteúdo, no site tem em dobro. Então você tem encrenca em dobro, você tem conteúdo em dobro, tanto no canal quanto no site, a partir, gente, de R$ 2,99 por mês. Então, se você considerar me apoiar, eu vou ficar muito feliz. Só para contextualizar vocês, tá, gente? Eu fui pela segunda vez pro Japão esse ano. Eu tinha ido em 2023 e agora eu fui de novo. Inclusive, fui na Capcom, né? Se você não viu o vídeo em que eu falo sobre a minha visitinha na Capcom, veja, eu vou deixar na tela final para você poder assistir esse vídeo. Eu falei um pouquinho sobre a viagem em si também, mas nesse vídeo eu quero focar em mostrar para você tudo o que eu comprei pra minha coleção aqui, ó, lá no Japão. Porque lá as coisas são bem mais baratas, né, gente? Claro que é tudo em japonês. Sim, mas estas mesmas coisas aqui no Brasil sairiam muito mais caras, né? Então, eu aproveitei que eu estava lá, garimpei várias lojas de coisas usadas e eu ainda quero gravar também um vídeo dando dicas, né, pra quem quiser eventualmente ir pro Japão, quem for pela primeira vez e gosta também de colecionismo e principalmente de retro gaming, dar umas diquinhas aí das melhores lojas que você pode aproveitar, também as melhores regiões que você pode aproveitar, porque eu já fui um total imenso de 2 vezes, mas eu acho que gente, se eu puder dar uma dica que ajudar, você pega a dica aqui e ali. Aí vai que a minha dica te ajuda? Vai que, gente, a gente nunca sabe. Então eu quero ainda gravar esse vídeo. Teteus vai estar comigo pra gente gravar esse vídeo aí com dicas de como aproveitar melhor aí essas lojas de usados. Então vamos começar, né, o nosso unboxing dessa sacola aqui. O unboxing da sacola. E tem itens aqui que eu ainda quero fazer vídeo fazendo o unboxing dele, tá? Então tem um item aqui específico que eu ainda quero fazer um unboxing dele em si, tá? Mas vamos começar então, ó. Deixa eu ver... Ai, esse barulho de sacola vai irritar, né? Ai, pronto, gente, tirei da sacola, porque aí não fica fazendo aquele barulhão, né? Mas, enfim, eu deixei separados os itens aqui, e aí a gente vai mostrando eles, tá? E eu vou falando um pouquinho também sobre por que eu comprei eles, né? Tem alguns itens aqui que tem um motivo especial pra eu ter comprado. O motivo especial tava muito barato. E aí eu falei, não dá pra ignorar, sabe? Como, por exemplo... Já começando assim, este livro de Resident Evil Revelations, vocês sabem o quanto eu amo os Revelations, né? Que estava custando, gente, 220 iene. Todos os valores que eu falar aqui, já vamos colocar vezes 4, que é o valor que eu paguei no iene
na casa de câmbio. Se você for pesquisar a conversão do iene, ele tá acho que 3,50. Só que quando você vai fazer a conversão na casa de câmbio, eles colocam uma taxa deles, né? Até porque eles precisam ganhar um dinheiro também. E acaba saindo mais barato do que você às vezes fazer conversão direto lá ou em aeroporto, que acaba não valendo a pena. Então, pra mim, foi acho que 4 ou 4,20. Pra simplificar, vamos colocar vezes 4 aqui, tá? Então, 220 ienes, cada 100 ienes é R$4, como eu disse pra vocês na nossa conta aqui. Então esse livro saiu menos de R$10. Tudo bom? Tudo bem? Pois é, ele saiu menos de R$10. Saiu R$10, vai, vou colocar aí, R$10, tá? E aí, por que eu comprei ele? Porque eu, Maria Lorinha que sou, né, pessoa apaixonada por lore que sou, eu gostei porque ele tem uma descrição dos inimigos, né? E eu adoro essas descrições de criaturas, ficha de personagem, ficha de arma. Eu adoro essas coisas, então eu comprei. Ah, mas tá tudo em japonês, nada que o Google Lens não resolva, né? Claro que eu não tenho fluência em japonês para ler tudo isso aqui, então o Google Lens vai me ajudar e assim eu vou poder também preparar conteúdo para o nosso site, que é o residentivildatabase.com. E, por exemplo, a gente não tem o Archives com os Revelations, né? Então a gente tira da onde dá. E esses livros aqui, eles costumam ser, né, oficiais, né? Eles são um material oficial, feito pela empresa, licenciado pela empresa, né? Então, eu vou usá-lo para produzir conteúdo para vocês. Ó, o motivo especial aí. Vocês são o motivo especial. Ó, eu acabei de fazer a conta, tá, gente? Aqui na calculadora mesmo. Eu paguei R$4,20 a cada 100 ienes, né? Então, esse livro aqui saiu por, de acordo com a calculadora, R$9,24, tá bom? Enfim, então, primeiro valor aqui, R$9,24. O próximo item que eu queria mostrar pra vocês aqui, eu tenho ele, só que eu tenho ele e ao mesmo tempo eu não tenho ele, tá? Pareceu meio confuso, né? Eu tenho uma maleta de 5º aniversário, como vocês podem ver aqui, um presente do querido Thiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil. E Deus lhe pague, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, né, Thiago? Já falei isso pra ele algumas vezes. Mas na maleta de 5º aniversário tem o Resident Evil Code Verônica de PS2 lá. Só que esse item lá, ele tá só o CD, né? O CD e o manual. Então ele não tá dentro da caixinha. E aí, gente, sinceramente, eu achei bem barato, porque ele tá 1.000 ienes. Lembra que eu te falei que cada 100 ienes é R$4,20? Então, esse aqui, então, saiu R$42, né? Porque esse 100 ienes é R$4,20. 1.000 ienes vai dar... 1.000 ienes? 1.000 ienes, isso. 1.000 ienes vai dar R$42. Então, assim, gente, por menos de R$50, um Resident Evil de PS2, que aqui no Brasil você não pagaria menos de 100, 150, sabe? Eu já vi algumas lojas de retro game vendendo um item assim por, sei lá, R$280. Então eu acho que valeu super a pena. O que vocês acham? Então, mais um pouquinho aqui que a gente colocou, mais R$42, né? Depois a gente vai fazer a soma aí de tudo que eu gastei no Japão, tá? De itens de Resident Evil, né? De itens de coleção, né? Porque no fim das contas eu só gastei com isso mesmo. Vamos lá, gente. A gente tem aqui mais um item que eu comprei, que é um Resident Evil 5, japonês, claro, pro Xbox 360. E, gente, lembra que eu te falei dos 1.000 ienes, que era R$42? Então, se 1.000 ienes é R$42, então 500 ienes vai dar R$21 no que eu paguei na conversão do iene. Então, assim, gente, R$20, R$21. Tive que comprar, porque tá bem barato, né? Então, ó, mais R$21 aí. E, ó, agora temos aí um Resident Evil 5 de Xbox. Depois eu vou falar, né, que eu falei pra vocês, depois eu vou falar das lojas em que eu comprei, mas basicamente esse aqui é o selinho, né, que a loja coloca, porque as lojas, muitas delas têm muitos andares, então você paga no andar que você tá, então isso depende muito da loja, né. Então quando você paga, eles já colocam esse selinho aqui pra indicar que esse produto aqui já tá pago, sabe.
Então, mais R$21 aqui na nossa conta. Mais um item aí que eu paguei nesse aqui, ó, 1.200 iene, que na conversão eu já fiz a conta, tá? Agora eu fiz antes, o Tic-Teco fizeram a sinapse e aí eu resolvi fazer a conta antes, tá? Que deu R$50,40. Então, 1.200 vezes 4,20, né, que é o valor a cada 100 ienes, deu R$50,40. Gente, isso aqui tá muito barato. É um jogo em boas condições, funcionando e tudo, e mesmo que não tivesse funcionando, gente, R$50, tá? Vai ser um item de colecionador bem legal, que é o Resident Evil 4 japonês de GameCube. Ele tá bem bonitinho, ó, você vê que a capa dele tá bem novinha, ó. Ela tá bem novinha mesmo, tá? E, então, agora a gente também tem um Resident Evil 4. E é bonitinha, né? A caixinha dele, ela é bem bonitinha, né? Inclusive, depois, agora ele tá meio que lacradinho, né? Ele veio assim da loja, né? Eles põem todo um plastiquinho de proteção e tal. Mas depois eu quero postar fotos no Instagram, tá? Então me sigam lá no Instagram, Resident Evil Database, que aí depois eu vou postar foto, né? Mostrando direitinho como ele tá dentro e tudo. Mas... eu tenho, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um Resident Evil 0 de GameCube que eu comprei aqui no Brasil. Eu paguei bem mais do que R$50. Eu acho que eu paguei, sei lá, R$120, R$140. Antes de eu ir a primeira vez pro Japão, né? E não tá assim, gente. Ele não tá bonitinho assim. Ele não tá em boas condições assim, tá? Então... eu acho que eu paguei um valor bem legal por esse Resident Evil 4 de GameCube. Tinha um Resident Evil 3 lá, gente, mas ele tava caro. Ele tava por 6.800 iene. Aí eu não tive coragem de comprar. Eu achei ele muito caro. Depois eu passei na loja de novo e ele tinha sido comprado. E eu espero que ele esteja sendo feito muito feliz, porque o comprou. Espero que você faça Resident Evil 3 japonês de GameCube muito feliz, viu? Pessoa que comprou ele. No meu último dia de viagem, eu passei numa Bukov, que é uma dessas lojas de usados que tem lá, e encontrei esse Resident Evil Operation Raccoon City japonês para PS3 por 270 iene, que na conversão deu R$11,34. Pois é, gente, eles só colocaram esses 270 ienes aqui pra não pôr lá, assim, pegue de graça, sabe? Porque realmente tá muito barato. E aí eu postei sobre isso aqui no Twitter e o pessoal falou assim, nossa, ainda pagou caro, nananã, não quero nem de graça. Então, ainda bem que eu não comprei o outro, porque tinham dois por esse valor. E aí eu pretendia sortear, né? Mas... ainda bem que eu não comprei, porque se o povo não quer nem de graça, né? Então, pelo menos eu garanti o meu, não é verdade? E agora, gente, o item mais caro que eu comprei pra minha coleção de Resident Evil, eu paguei R$193,20 nesse package de colecionador do Dark Side Chronicles, ó, tá vendo? Ele é bem grandinho, tá vendo, ó? É um Collector's Package e ele vem o jogo, ele vem também um DVD com coisas de resumo da história e tudo. Ele vem também com um CD e ele vem com um Dark Side Report, tá? Então... depois a gente vai fazer o unboxing dele. Lembra que eu falei que eu queria fazer unboxing de um certo produto? Este certo produto é este nenenzinho aqui, que eu quero gravar vídeo, até porque foi o mais caro que eu comprei. Então eu quero fazer vídeo dele. Então fiquem ligados aí no canal, tá? Que vai ter um vídeo só mostrando ele, tá bom? Mas esse aqui foi o mais caro realmente que eu paguei. Que eu paguei R$193 nele, né? Fazendo a conversão e tudo. E mesmo assim, gente, tá barato, tá? Porque, sei lá, aqui no Brasil você pagaria o quê? R$500? No mínimo. No mínimo. Eu acho que sim. E além desses itens de Resident Evil, também eu vi algumas ofertas nessas lojas que foram um pouco difíceis de recusar. Sabe aquela oferta irrecusável, igual no Poderoso Chefão? Pois é. E aí, eu vi este Dino Crisis aqui, gente, por 1.200 iene, tá? 1.200 ienes. Cada hora eu falo uma coisa, enfim, vocês entenderam. Que, de novo, gente, sai
menos de 50 reais, sei lá, 50 reais. E eu achei que valia muito a pena. Então eu comprei para a minha coleção de survival horror, né? Como vocês podem ver, além da coleção de Resident Evil, eu tenho alguns também aqui, ó. Tem uns jogos de Silent Hill aqui, eu tenho também de The Last of Us, e eu tenho também aqui, ó, tem os Devil Within, tem Until Dawn. Então, aos pouquinhos também eu vou aumentando a minha coleção, né, de survival horror aí, comprando alguns joguinhos relacionados com Resident Evil, então esse Dino Crisis foi um deles. E por último, e não menos importante, nós temos o início de uma encrenca. Ou melhor, encrenca em dobro. Eu começando a minha coleção de Fatal Frame. Gente, antes de falar os preços, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre Silent Hill, né? Ah, você comprou alguma coisa de Silent Hill? Os preços das coisas de Silent Hill estão impraticáveis, galera. Então, infelizmente, não deu pra comprar nada de Silent Hill. Sendo assim, eu falei, pelo menos Fatal Frame eu quero ver se eu levo, até porque é um jogo japonês também. Voltei a estudar japonês, então eu também quero, de repente, jogar em japonês, né? Pegar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, treinar. Se vocês quiserem, eu posso fazer live jogando Fatal Frame em japonês, né? Pra praticar a minha audição, né, gente? E vocês se divertirem com os meus rages e os meus sustos nesse processo. Então me contem aí se vocês querem. Mas falando de valores, vamos lá, gente. Esse daqui, que é o primeiro, né, o primeiro Fatal Frame, lá no Japão, inclusive, o nome dele é Zero, né, Zero, né, é o nome do jogo. Na Europa é Project Zero, né, mas no Japão não é Fatal Frame, é Zero, né, Zero. E aí, eu paguei 1.800 iene nesse daqui, tá, que dá 75 reais, mais ou menos 75 reais. E aí vocês podem ver que há aquelas versões The Best, né, que são aquelas versões que não são Black Label. Mônica, o que é Black Label? Black Label é a versão, por exemplo, quando você compra, isso aqui é um Black Label, né, porque ele não é nenhuma versão promocional, digamos assim, com desconto, com um preço menor, aquelas Greatest Hits, sabe, coisas assim, Platinum Games, esse negócio assim. Então, é uma versão mais low cost, vamos dizer assim, com um custo mais baixo, né? Então eles relançam, é uma versão relançada com um preço menor, né? Uma versão com desconto, né? Se fosse uma versão Black Label, essa capa aqui estaria inteira aqui e seria a capinha preta, né? Aqui a lombada preta, né, do jogo. Mas não achei essa versão aqui Black Label, então eu comprei assim mesmo e paguei 75 reais. Já o Fatal Frame 2, eu paguei 2.000 ienes, que dá 84 reais, tá? E aí, ele também não é Black Label. Ele tinha um Black Label lá que estava o triplo do preço deste daqui. Então eu falei, pô, já que eu já tô levando esse aqui, que é um The Best, deixa eu levar esse aqui pra combinar também, né, gente? Né, poxa, vai ficar destoando, né? Não, porque realmente estava muito caro, gente, estava bem caro. Então eu preferi pelo menos ter as versões, ó, as versões The Best na coleção. E agora eu quero saber de vocês, se vocês gostariam de lives de Fatal Frame em japonês. Me contem aí nos comentários se vocês gostariam de lives de Fatal Frame em japonês, rodando direto do meu Play 2 aqui, ó, que tem um Play 2. Eu posso fazer a live pra vocês, mas só se vocês quiserem, né? Porque senão eu jogo em off mesmo. E agora vamos fazer a contabilidade de todos os valores que eu paguei nos itens retrô pra minha coleção aqui. Gente, pois é, nossa, tem PlayStation 3 e 360, cara. E já é retrô. Tá, não vamos desviar do nosso objetivo aqui de sentir quanto que eu paguei em todos esses jogos. Ó, tô com a calculadora aberta aqui. Vamos fazer juntos aqui a conta, tá? Então, ó,
1.800 do Fatal Frame, 1.800, mais 2.000 do Fatal Frame 2, então mais 2.000, mais, agora vamos pegar o Dino Crisis, mais 1.200, ok, mais 1.200 do Resident Evil 4 de GameCube. Não esquece de me seguir no Instagram depois para ver as fotinhas dos jogos depois que eu vou postar lá também. Mais 270 do Operation Raccoon City, mais 500 do Resident Evil 5 de 360, mais 1.000 do Code Verônica de PS2, mais 220, ó, o preço tá aqui, ó. Opa, aqui, dá pra ver? 220 desse guia do Revelations 1. E por fim, né, gente, aqui essa versão que é a mais cara, né, que inclusive eu vou fazer vídeo pra tentar recuperar nem que seja 10 reais disso aqui, que é mais 4.600, que no total deu 12.790 ienes. E agora a gente vai fazer vezes 4,20, que foi o valor que eu paguei no iene pelo câmbio, que deu um total de R$537,18 em todos estes itens aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. Quase 10 itens. É quase como se fosse, sei lá. Se fossem 10 itens, eram R$53 em cada item. Mas, me conta aí. Me conta aí. Você acha que eu paguei caro ou eu paguei barato nesses itens todos aqui, ó? R$537,18 em 9 jogos. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Bom, esses foram os itens que eu comprei. Ainda tem coisas que eu ganhei, que a gente vai fazer unboxing também. E cenas dos próximos capítulos, ou melhor, dos próximos vídeos do canal. Unboxing dessa lindeza aqui, ó. Vocês querem em formato ASMR? Meu Deus, como eu sou boba. Não, ASMR não. ASMR, eu não sei fazer ASMR. Eu sou muito barulhenta pra fazer ASMR. Entendeu? Eu vou acabar quebrando as coisas, não vai dar certo. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me conta se você é colecionador também. A quantas anda a sua coleção de Resident Evil? Se você não coleciona Resident Evil, o que você coleciona? Alguma coisa de jogos? Alguma outra coisa que não seja de jogos? Por exemplo, eu tenho um tio que coleciona moedas de todos os países. Inclusive, eu trouxe algumas moedas de iene pra ele também. Então, me conta aí. Eu gosto muito de coleção. É um assunto que eu gosto bastante. Eu queria até poder falar mais sobre isso aqui. Eu acho que eu até vou falar mais. Eu acho que eu vou ter até uns vídeos antigos também mostrando aí os meus jogos de Play 1, de Play 2. Eu acho que eu vou refazer esses vídeos tudo. Mas enfim, me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E eu acho que vai rolar também live de limpeza da coleção pra gente atualizar ela. O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!